Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Vamos fazer mais uma oração. Nós temos aprendido de que nós temos que nos apresentar diante do Senhor agradecido. Eu tenho certeza que todos nós temos N motivos de agradecermos. O problema é que nós sempre evidenciamos as coisas grandes e acabamos esquecendo de coisas simples, mas que são de fundamental importância para a nossa vida. Hoje pela manhã, quando nós acordamos, Deus oportunizou a cada um de nós escrever mais um dia da nossa vida. Nós temos N motivos de agradecer. Eu sempre costumo me fazer algumas reflexões de que se não fosse o Senhor, o que seria da vida de cada um de nós? Aonde estaríamos? E nós temos que valorizar aquilo de que de Deus nós temos recebido. Eu só recebo mais de Deus quando eu valorizo aquilo que eu já recebi. Amém? Vamos falar com Deus? Independente de como está a sua vida. Talvez você está em guerra, em momentos de dificuldade, mas saiba que nós só valorizamos as coisas quando a gente não tem. Nós valorizamos a saúde quando nós estamos passando por doença. Nós só valorizamos a alegria quando estamos em momentos de tristeza. Nós só valorizamos a liberdade quando estamos em momentos aprisionados em situações e circunstâncias. Amém? Mas que nós venhamos a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então ore, fale com Deus, coloque a sua vida diante dEle e que você tenha nesta noite disposição de ouvir não aquilo que você quer, mas sim aquilo que Deus quer falar contigo. Porque o que transforma a nossa vida não são ouvir as coisas agradáveis. O que transforma a nossa vida é ouvir aquilo que precisamos. E o que nós precisamos é que transforma a nossa vida. Amém? Pai, nós louvamos a Ti por tudo aquilo que de Ti já temos visto e ouvido nesta noite. Pai, nós queremos nesta hora nos apresentar agradecidos a Ti. Agradecidos porque nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e nós temos a oportunidade de recomeçar. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor e a Tua infinita misericórdia, que a cada dia nos encontra e nos oportuniza um recomeço. Pai, nesta hora nós queremos também nos colocar diante de Ti, com as mentes e os corações abertos, e pedimos ao Espírito Santo, fale conosco através da Tua palavra. Pai, Tu és bem-vindo e venha ser o mentor e o auxiliador de cada um aqui presente nesta noite. E que a Tua palavra nos traga instruções para cada área da vida. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a todos e pedimos mais uma vez ao Espírito Santo, venha trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sua presença é real, aqui neste lugar. Cante a Ele, declare a Ele. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Em
a ti. Levante suas mãos e diga a Ele: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Diga mais forte: Cristo, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Levante bem as suas mãos e declare: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Aleluias. Podeis assentar-se. Isaías capítulo 3, versículo 10. Uma palavra que nos traz grande responsabilidade, que nos instrui a nos ajustarmos às instruções da palavra de Deus. E algo muito interessante: você decide se ajustar à palavra ou não, você decide se tornar justo ou não. Tudo isso é uma decisão pessoal, ao qual diariamente eu e você temos a oportunidade de um recomeço, de nos ajustarmos às instruções que de Deus temos recebido. Deus, Ele governa através de princípios, e esses princípios, eles são imutáveis. Não tem como nós queremos moldar Deus a nós, mas sim, nós que temos que nos moldar aos princípios da palavra, às instruções do reino de Deus. E eu, sempre que começo a chegar mais por final do ano, eu procuro sempre fazer algumas reflexões. Como este é o ano de mudanças, eu tenho certeza que se você parar para refletir um pouquinho, muitas coisas aconteceram na sua vida, assim como aconteceram na minha. Muitas mudanças aconteceram. Deus diz na sua palavra que Deus vê o fim no começo. E eu quero refletir um pouquinho com você, porque as mudanças na nossa vida, elas sempre acontecem. Algumas coisas alteram, algumas coisas se modificam, e nós temos temos a oportunidade de escolher
Como que as mudanças na nossa vida elas podem acontecer? As mudanças elas podem acontecer de maneira inesperada e incontrolada, ou as mudanças podem acontecer de uma maneira planejada e premeditada. E quem define como as mudanças irão acontecer somos eu e você. O que você tem feito? Porque a gente precisa entender uma coisa. Toda mudança, na minha vida, na sua vida, elas vão começar no nosso interior. As mudanças são do interior para o exterior. Só que toda mudança, para ela acontecer, ela precisa ser provocada. Você tem provocado as mudanças na sua vida? Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar quem necessita uma mudança para melhor na sua vida, todos querem. Seja na área de relacionamentos, na vida profissional, nos relacionamentos, na vida espiritual, todos nós queremos que a nossa vida melhore. Agora, essas mudanças, elas precisam ser provocadas. Você precisa provocar a mudança. Você precisa ter disposição de todo dia pela manhã, quando levantar, olhar para você mesmo e ter a coragem de dizer que hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem. E que amanhã você precisa ser melhor do que você foi hoje. Agora eu quero te perguntar. Qual o valor que você está disposto a investir para que as mudanças aconteçam na sua vida? Porque a vida ela se transforma quando nós temos coragem de se autoconfrontar. Porque, queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Quando Deus criou os céus, criou a terra, criou os animais, Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou a mim e a você, criou o ser humano, Ele viu que era muito bom, que foi a melhor de todas as criações que Ele fez. Tanto que Ele nos dotou de coisas que nenhuma de suas outras criações Ele nos deu. Ele nos deu inteligência, nos deu capacidades, nos deu dons, habilidades, nos deu vontades, nos dotou de um livre-arbítrio. Ele nos oportunizou tudo o que Ele não havia oportunizado para nenhuma outra criatura. E Deus nos instrui pela sua palavra. Mas a decisão é algo pessoal. Deus, quando Ele nos dotou dessas capacidades e nos deu o livre-arbítrio, é porque Ele confia que eu e você temos total condições de tomarmos as sábias decisões. Olha o que fala em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha a educação, a ética que Deus tem. Nós aprendemos aqui, praticamente em todos os cultos, que Deus Ele não impõe, Ele propõe. Deus põe diante de nós a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno.
porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Então Deus, Ele coloca diante de nós circunstâncias, coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas Ele não escolhe, porque isso é uma decisão pessoal. Por isso que muitas vezes a gente se questiona como que Deus permitiu que eu tivesse esse prejuízo na minha vida. Como que Deus permitiu que eu tomasse essa decisão errada? Deus, Ele nos instrui através da sua palavra, mas a decisão é pessoal. É sua. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, nos instrui sobre isso também. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Toda vez que na Bíblia tem este se, esse se quer dizer uma condição. Você irá desfrutar disso se fizer isto. Em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19... Vinde, pois, e conversamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, quando Deus, Ele nos dotou dessas capacidades, Ele confia que eu e você temos total condição de tomarmos as decisões corretas na nossa vida. E precisamos entender que Deus nos avalia não pelo que nós sabemos. Deus não nos avalia pelo conhecimento que nós adquirimos, mas Deus nos avalia pelos princípios divinos que nós aplicamos no dia a dia da nossa vida. E quais as soluções que nós proporcionamos aonde estamos e naquilo que fazemos. De nada adianta você saber e não fazer. Deus nos avalia não pelo tanto que nós sabemos da sua palavra, mas sim do quanto que nós praticamos dela. Deus não nos avalia pelo que nós sabemos da sua palavra, mas sim pelo que nós praticamos, e nós somos solução aonde nós estamos. Seja na sua família, seja nos seus amigos, seja no trabalho, aonde você está, eu e você precisamos ser agente de transformação da sociedade. Eu e você temos que cumprir aquilo que o Pai Nosso diz, que seja feito aqui na terra como é feito nos céus. E como que a gente vai fazer? Eu e você, sendo agente de influenciadores, influenciando as pessoas para o caminho certo. Nós vivemos em uma sociedade de cooperação e de dependência. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Não tem como nos mantermos indiferentes a determinadas situações. Nós temos que ser firmes, determinados, posicionados. Nós temos que entender que nos nossos relacionamentos,
Às vezes Deus coloca pessoas para que a gente venha exercer influência. E às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para que exerçam influência sobre nós. E aí você precisa buscar sabedoria de Deus para entender o propósito de cada relacionamento. Circunstâncias, eu tenho certeza que na nossa vida elas nos levam. Mas as decisões que nós tomamos é que vão determinar os resultados que nós vamos ter na vida. E eu quero falar um pouquinho, conforme a graça que Deus me der, sobre o poder que há nas decisões que nós tomamos. Baseado no texto de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que fala algo muito interessante. Uma decisão que Daniel tomou e que foi determinante na sua vida. Daniel 1:8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui eu quero trazer um pouquinho do contexto dessa história, porque Daniel e mais um grupo de moços da linhagem real, eles foram levados pelo imperador da Babilônia, quando esse tomou posse de Judá, de Jerusalém e de Israel, para que esses jovens eles fossem preparados em toda a ciência dos caldeus para servirem ao rei. Daniel, quando se deparou com aquela situação, Daniel tomou uma decisão. Ele decidiu que ele não iria se contaminar por aquele império pagão, porque nós precisamos entender que como ele ia frequentar o palácio, iria fazer as refeições à mesa do rei, e ele sabia que era um império pagão, ele sabia que todos aqueles manjares, aquilo não era oferecido ao Deus verdadeiro. Então ele tomou a decisão de não se contaminar por aquele império, mesmo que tivesse muitos atrativos, muita beleza, muita influência, ele decidiu não participar daqueles banquetes, dos manjares e das iguarias. Eu fico imaginando a mesa posta com tudo que tinha de melhor, de comida e de bebida. E aquele jovem toma a decisão de apenas alimentar-se de legumes e de verduras. Uma decisão difícil, mas determinante na vida desse jovem. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual o preço que você está disposto a pagar para manter-se firme nas decisões que você toma na vida? Porque, amados, muitas pessoas tomam decisões na vida e não conseguem levar adiante. Não conseguem colocar 1 milímetro de suas decisões em prática. Querem mudar de vida? Não conseguem. Querem ter um verdadeiro compromisso com Deus? Não conseguem. Querem levar uma vida em santidade? E não conseguem. Querem levar uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor? E não conseguem. Vêm até a igreja, recebe uma palavra de instrução, uma palavra transformadora na sua vida, fazem um voto, um propósito, só que quando saem da porta para fora, não conseguem manter-se firme
no propósito, na decisão que tomou. Porque muitas vezes chegamos à igreja, somos impactados, somos tocados, temos uma experiência real com Deus, mas quando passa aquele momento, tudo fica igual. Nós precisamos mudar a nossa vida, começando pela mudança na nossa mente. De nada adianta você querer colocar algo novo dentro de você, sem que culturas erradas sejam mudadas, sem abandonar as práticas do pecado, sem você sufocar, anular as influências mundanas na sua vida, que acabam sufocando a palavra. De nada adianta você receber uma palavra impactante, você ter uma experiência com Deus, e você começar a querer viver da porta para fora da igreja, como se Deus não existisse. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, um texto bastante conhecido, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos entender o que você está disposto a oferecer a Deus como sacrifício. Você vir à igreja, você louvar a Deus, você adorar a Deus, você tirar um tempo para Deus, é um sacrifício. Eu costumo dizer que ser igreja dentro dessas 4 paredes é muito fácil. Até tem uma história que um dia eu ouvi, que diz que tinha uma irmã que um dia chegou na igreja com o caminhão da mudança. Com toda a mudança, chegou no pátio da igreja, queria começar a descarregar a mudança, e veio o pastor: o que é isso, minha irmã? Pastor, eu quero morar aqui na igreja. Mas por que, minha irmã? Aí nisso já veio o esposo apavorado, o que estava acontecendo? Ela disse assim: não, pastor, eu quero morar aqui na igreja, porque aqui na igreja a minha vida é uma maravilha. Aqui o meu marido é uma bênção. Aqui eu te abençoo, Deus é contigo, glória a Deus, aleluia. Mas em casa, misericórdia. Então eu quero que o meu marido que está na igreja, eu também quero ele lá na minha casa. Amados, de nada adianta nós vestirmos uma capa de santidade. De nada adianta nós estarmos envolvidos em religiosidade. Deus quer um relacionamento comigo e com você de intimidade, de transparência. Nós precisamos nos mostrar para Deus assim como nós somos. Porque a gente pode esconder tudo de todos, até de você mesmo, menos de Deus. Porque Deus, Ele vê as intenções do coração. Deus, o salmista, no Salmo 139, se eu não me engano, ele diz que antes mesmo de nós falarmos algo, o Senhor já sabe o que nós iremos falar. Eu não sei, aqui tem alguns jovens há mais tempo como eu, que não viveram o tempo que não é da modernidade, como nos dias de hoje.
Tinha um tempo lá na escola, naquela época era o 1º grau, que a gente tinha uma matéria chamada geografia. E a gente tinha que desenhar os mapas, né? Quem é desse tempo aí? Tem bastante gente jovem que nem eu. Aquele tempo a gente tinha que desenhar o mapa do Rio Grande do Sul, do Brasil, e era trabalhoso. Aqueles que tinham, não tinham tantas condições, tinham um papel de seda. Mas o papel de seda ele era mais trabalhoso. Mas tinha um outro papel. O papel, me ajudem? Vegetal, né? Aquele era uma maravilha. Aquele parecia que desenhava sozinho. Por que o papel vegetal ele era melhor que o papel de seda? Porque o papel vegetal ele era mais transparente. Não seja papel de seda diante de Deus. Seja papel vegetal. Seja transparente. Seja fiel. Demonstre para Deus as tuas fraquezas. Coloque para Deus as tuas dificuldades. Demonstre a Deus para que Ele possa te ajudar. Em cada culto, nós precisamos, pelo menos, sair com o compromisso do que fazer diante de instruções que recebemos. Você sabia que cada palavra recebida precisa gerar em nós uma responsabilidade? Jamais poderemos dizer para Deus que não sabíamos. O verso 2 fala sobre essa renovação da mente. E não vos conformeis a este mundo, a este século, mas transformai-vos a vossa mente. Renove a vossa mente. Você está disposto a mudar os seus conceitos? Todos nós aqui temos convicções. E são as convicções que nos mantêm firme. Mas as convicções que temos têm que ser as convicções que são de acordo com a palavra. As convicções que você tem que não condiz com o que a Bíblia diz, você precisa abrir mão dessas convicções e desenvolver novas convicções de acordo com a palavra. Mudar os seus conceitos. Isso vai acelerar o seu crescimento. Esta metanoia. A metanoia, o que é isso? É uma mudança de pensamento. E a mudança de pensamento, queridos, ela transforma o caráter da pessoa. Toda mudança começa na mente. A forma de ver, a forma de pensar, a forma de refletir, a forma de agir. Toda decisão que nós tomamos na vida, ela reserva uma recompensa. Uma decisão certa, uma recompensa positiva. Uma decisão errada, uma recompensa negativa. Toda decisão reserva recompensa. O salmista, no Salmo 58, no verso 11, nos fala sobre isso. Então dirão aos homens, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então, amados, alguns motivos que nossas decisões fracassam na vida espiritual, material e social. Muitas vezes tomamos decisões baseadas na maioria. Com o fulano deu certo, com o ciclano deu certo, vai dar certo para mim também. E nem sempre é assim. Tomamos decisões baseadas em nossas vontades, em nossos desejos. Esta é a pior decisão.
Tomar decisões baseado em vontades, em desejos. Você sabia que a vontade é um dos piores elementos da natureza humana? A vontade, ela tem a capacidade de violentar a consciência, os sentimentos. E a vontade, ela está arraigada na nossa natureza, na carne. Quer ver um exemplo? Toda vez que eu pego a BR-116, que eu passo ali naquelas revendas que tem ali, só carro feio ali, né? Naquelas revendas, um carro mais feio que o outro, me dá uma vontade de ir lá e comprar um carro novo, daqueles mais lindos que tem. Mas eu aprendi desde muito cedo que vontade é uma coisa que dá e deve passar, né? Imagina que se toda a vontade que desse virasse uma ação. Por isso que muitas vezes as pessoas, no momento de emoção, tomam decisões que acabam arruinando a trajetória da sua vida. As pessoas tomam decisões baseadas em sentimentos, em emoções, a nível de alma. Porque, amados, infelizmente existem igrejas e evangelhos para todo e qualquer tipo de pessoa. Tem evangelho danoninho, não sei se vocês conhecem o evangelho danoninho. É uma propaganda que tinha muitos anos atrás, aquele me dá, me dá, me dá. As pessoas querem. Vem buscar a tua bênção. Vem, Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai mudar a sua vida. E o pior é que ensinam as pessoas a responsabilizarem Deus quando se frustram na vida. Não responsabilize. Não negocie. Nós precisamos parar de ter esse veio de comerciante, de querer negociar com Deus. Os princípios de Deus são inegociáveis, são imutáveis. E infelizmente, às vezes existe muito crente que quer usar o nome de Deus para legalizar aquilo que é errado. Usa o nome de Deus para legalizar aquilo que Deus não aprova. Querem muitas vezes responsabilizar Deus pelos fracassos na sua vida, sendo que Deus deu capacidades, inteligência, para que cada um de nós venha tomar as decisões na vida para ter resultado, seja positivo ou negativo, de acordo com as decisões que toma. As pessoas tomam decisões porque querem sentir Deus, querem chorar, querem se derramar, querem se arrepiar. Mas as decisões acertadas na nossa vida a gente toma com entendimento. De nada adianta momentos de emoções sem que haja mudança de posicionamento, sem que haja mudança na mente, sem que haja um arrependimento. Tinha um tempo aqui na igreja que sempre era orado e as pessoas vinham à frente. E um tempo eu comecei a observar que praticamente em todos os cultos vinham para frente as mesmas pessoas. Eu disse, poxa, recebeu uma palavra libertadora na semana passada. E hoje já está aqui de novo na mesma situação. Não que isso não possa acontecer, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você uma coisa, de nada adianta tomar decisões em emoção. De querer sentir Deus, chorar. Não, o arrependimento, ele tem que ser genuíno ao ponto de fazer você converter aquilo que está errado na sua vida. Pessoas fracassam nas decisões que tomam porque não sabem o que querem. São indecisas. Você já parou para refletir se Deus tivesse respondido todas as nossas orações? Às vezes o passar dos dias
nos ensina e nos faz entender por que Deus não atendeu tal oração. Se você for conversar com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, qual é que é o pior paciente para ele tratar? Ele vai dizer que é o paciente que não sabe o que tem. Você não conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que parecem que buscam, atraem. Se não estão sentindo alguma coisa, se não estão com alguma dor, alguma coisa está errada. Pessoas fracassam nas decisões porque querem que Deus decida, aonde é ela que precisa decidir. Questões familiares, questões pessoais, questões de negócio. Fracassam nas decisões porque querem que os outros decidem, onde ela precisa decidir. Quer ver um exemplo? Papais e mamães aí, tomem muito cuidado. Existem decisões na vida dos nossos filhos, que é eles que precisam tomar as decisões. Você pode instruir, mas a decisão é do seu filho e da sua filha. Quer ver um exemplo? Qual o curso que você vai fazer na faculdade? Aí o teu sonho era ser médico. Você não conseguiu ser médico. Aí nasceu seu filho. O primeiro brinquedinho que você dá para ele é uma maletinha, aquelas de médico, com tudo que é instrumento dentro, um bonequinho que desmonta, depois um jalequinho, doutor fulano de tal. Você quer realizar o teu sonho na vida do teu filho. É errado, mas possivelmente vai dar errado. Porque, amados, a decisão por uma profissão, um curso do que vão fazer, é uma decisão pessoal. Você pode instruir, mas a decisão é dele. Sabe por quê? Se ali na frente ele se frustrar, quem é que ele vai acusar? Fui querer te agradar, pai, mãe, olha aí, estou frustrado. Outra coisa, você pode instruir o seu filho, a sua filha, no futuro namorado dele, mas a decisão é pessoal. Muitas sogras são mal vistas por causa disso. Não consegue ter um bom relacionamento com as noras por causa disso. O pastor, o líder, ele não vai tomar decisão por você. Ele vai te instruir o que você deve fazer, mas a decisão é sua. Deus vai te orientar o que você fazer, a decisão que você deve tomar, mas quem vai tomar a decisão é você. Pare de responsabilizar Deus. As pessoas às vezes mais espirituais, elas querem orar a Deus até para saber, Senhor, eu vou trocar de carro, que cor que o Senhor quer que eu compre o carro agora? Vamos parar de dar trabalho para Deus. Deus está muito ocupado com coisas importantes, do que a gente está tomando tempo de Deus com coisas que Ele já nos dotou dessa capacidade. Pessoas fracassam porque fazem escolhas erradas. Quer ver um exemplo? Trocou de emprego. Tomou uma decisão errada. O que vai fazer agora? Casou com a pessoa errada. O que vai fazer agora? Casou com a mala. Carrega a mala agora, né? Se for de rodinha é mais fácil. São decisões que a gente toma na vida e que vai vir as consequências. Na vida, escolhas erradas, decisões fracassadas.
Por que as pessoas tem uma outra situação também? Existem pessoas que não querem tomar decisões na vida. Ficam o tempo todo em cima do muro. Não querem tomar decisões na vida porque não querem assumir responsabilidades. Querem viver de vitória e glória e não de fracassos. Não querem correr riscos. Digo para você uma coisa, a história de um homem e de uma mulher só mudam quando correm riscos. Uma empresa só cresce quando ela corre algum risco, mas o risco precisa ser calculado, premeditado, planejado. Fazendo as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Fazendo coisas diferentes, teremos resultados diferentes. Nas decisões erradas, nos fracassos, se nós formos ver as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra, são pessoas que tiveram muitos fracassos na vida, mas nem por isso são pessoas fracassadas. E nos fracassos, nas decisões erradas, nós precisamos tirar as boas lições. Então, quais os elementos fundamentais que podem nos ajudar a tomar decisões acertadas? Quando nós lemos ali o texto de Daniel, ele parou, ele refletiu e tomou uma decisão. Daniel propôs no seu coração. Daniel, ele se assentou no seu coração. E coração aqui não é o órgão coração que bombeia o sangue. Sim, é a sede da inteligência, dos sentimentos, da vontade. Porque tudo na nossa vida ele passa pelo processo mental. No texto está falando de coração como centro da inteligência. E isso é científico. Primeiro, você sente. Quando você sente, você pensa. Quando você pensa, você tem vontade. Tudo passa primeiro pelo processo mental. E é ali, nesse processo mental, que nós aceitamos as nossas ideias, que irão dirigir as nossas ações. Daniel tomou sua decisão, mas Daniel, ele pensou. E amados, quando eu penso, quando você pensa, quando eu penso, eu analiso, eu reflito, eu julgo, eu discerno. Ou seja, se você quer tomar uma decisão acertada, pense. Pense e se questione. Porque quando você pensa, você se questiona a si mesmo. Você se questiona no seguinte ponto: o que eu quero com essa decisão? Será que é o melhor para a minha vida? Como foram as decisões que eu tomei, eu obtive êxito? Quando eu acertei, como foi? Quando eu errei, como foi? Outras pessoas que tomaram essa decisão, como fizeram? Eu estou preparado para as consequências da decisão que eu tomar? Quando e como começar? Qual é o momento de tomar a decisão? Quando Daniel tomou essa decisão de não se contaminar, ele pensou: olha, tem um monte de comida à minha disposição aqui, mas eu não quero, eu não vou me contaminar, porque eu sei que se eu me contaminar, eu vou desagradar a Deus. E incrível, Daniel não precisou orar a Deus para tomar essa decisão. Porque todos aqui, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, não é verdade? Todos nós temos senso de valores, o que é correto e o que é errado. Existem coisas que nós não precisamos orar a Deus. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós temos que orar a Deus para buscar a decisão correta quando nós temos dúvida. Quando nós não temos convicção de que estamos tomando
a decisão correta. Você precisa orar a Deus quando você tem dúvida. E dúvida é falta de conhecimento. Existem decisões que já estão dentro do caráter permissivo de Deus. Eu não preciso orar. Você decide. A maioria das decisões, e as mais importantes dela, tem caráter pessoal. Você decide. Deus te orienta, mas é você que tem que decidir. E se nós formos olhar os grandes exemplos de grandes homens da Bíblia, Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar, e foi um dos maiores profetas. Quando Noé tomou a decisão de construir a arca, muitos diziam que ele estava louco, mas ele resolveu obedecer a Deus, e ele se tornou o herdeiro da justiça. Abraão, ele tomou a decisão de obedecer a Deus, indo para um lugar que ele não sabia, e se tornou o pai, o nosso pai na fé. Jó tomou a decisão de não blasfemar contra Deus, e até o mal ele recebia como dádiva. E Deus o que fez? Lhe devolveu tudo em dobro. Isaías recebeu um convite de Deus: a quem enviarei? Envia a mim. E se tornou o maior profeta da história. Pedro seguiu a Jesus, nem que custe a minha vida, e se tornou um dos maiores apóstolos. E Jesus tomou a decisão de morrer por mim e por você, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Qual é a decisão hoje que você precisa tomar na sua vida? Ou qual é a decisão que você está procrastinando, está jogando para frente e não toma decisão? Por medos, por insegurança, por não ter certeza. Qual é a decisão que você precisa tomar para que a sua vida seja transformada? Deus, ele oportuniza a cada um de nós esta mudança, essa transformação, desde que tenhamos e buscamos nele a solução dos problemas, das dificuldades, aonde você realmente vai buscar ter uma aliança verdadeira com Deus. Talvez seja a decisão de mudar o seu vocabulário. Talvez seja uma decisão de você verdadeiramente ser o sacerdote no seu lar, parar de fazer coisas ilícitas que não agradam a Deus. Talvez a decisão de você levar mais a sério o chamado, o desígnio, o dom que Deus te deu. E todas estas coisas que eu falei estão tudo no campo da decisão pessoal. Você irá definir o futuro da sua vida através das decisões que você toma. Deus, ele não impõe nada, ele propõe, ele instrui, ele coloca diante de nós, mas a decisão é pessoal. Amém? Ficamos de pé. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas
almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, você veio. Você está na casa do Senhor. Talvez você está cansado de determinadas situações. Infelizmente, nós gastamos muito mais tempo tratando o passado do que ajustando o futuro ou organizando o presente. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar hoje, mas você e Deus sabem. E esta decisão que você vai tomar hoje vai determinar o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro da sua vida espiritual, social e material. Coloca a mão no teu coração e fale com Deus. Eu tenho certeza que Deus falou de uma maneira muito simples, mas muito clara, assim como falou comigo. Que todos nós temos coisas na vida que precisam mudar, que precisam ser transformadas. E Ele coloca a palavra diante de nós, mas a decisão, ela é pessoal. O Espírito Santo de Deus nos auxilia para a mudança, mas você precisa dar o primeiro passo. Toda a ação que você tem em prol de uma mudança, Deus tem uma reação em auxílio. Desde que você tenha o teu coração humilde e você reconheça que você precisa mudar, que existem coisas na sua vida que precisam ser transformadas e que você a partir de hoje irá permitir que Deus comece a fazer a transformação na sua vida. Amém? Pai, nós louvamos a Ti pelo ensino da Tua palavra. Espírito Santo, continue a ministrar a Tua palavra em cada coração. Que essas sementes aqui nesta noite que foram semeadas, que sejam, ó Pai, semeadas em coração boa terra, que essas sementes, elas germinem, cresçam e frutifiquem, para que, Pai, em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Espírito Santo, vem agora em auxílio, em socorro a cada um dos meus irmãos, aqueles que estão tomando decisões na sua vida, que querem uma mudança, e que, Pai, Tu venha em socorro, em auxílio, para que possam, Pai, estar determinados nas mudanças e nas decisões que precisam tomar nas suas vidas. Pai, eu abençoo a cada vida e peço também, ó Deus, que Tu estejas cobrindo as mentes e os corações no sangue do Cordeiro, e que o inimigo não tenha acesso nem vez nas decisões que meus irmãos nesta noite estão tomando. Pai, eu abençoo cada vida, cada família aqui representada nesta noite, e que a Tua graça, Pai, continue trazendo salvação, transformação, restauração, mas principalmente, Pai, que em tudo e em todos o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós Te somos gratos por tudo aquilo que vimos e ouvimos da Tua parte, em nome de Jesus. Amém.